Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. A tentação é uma das maiores batalhas espirituais enfrentadas pelas pessoas na convivência do dia a dia. Jesus Cristo é o nosso referencial para resistir ao diabo e suas repugnantes tentações em 3 importantes dimensões espirituais. Nesta lição, estudaremos sobre a realidade da tentação. Conheceremos as dimensões das tentações conforme o estudo da tentação de Jesus no deserto, com as suas respostas a Satanás e ensinos espirituais. A realidade da tentação. A natureza humana tem em sua essência uma acentuada inclinação a sucumbir diante da tentação do mal, visto que, por conta da queda de Adão e Eva, quando pecaram, desobedecendo ao Senhor, todos os homens herdaram esta condição pecaminosa e, por causa de nossas próprias concupiscências, caímos frente às tentações engendradas pelo mal. Jesus foi batizado pelo profeta João Batista e, nesta ocasião, uma voz do céu, em bom tom, confirmou o Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, garantindo substancialmente como composição de sua essência uma natureza divina. Jesus, plenamente Deus, e também, muito especialmente, a sua humanidade perfeita, sem pecado, e neste caso, Jesus como homem. Era preciso que Cristo, em sua humanidade, fosse levado pelo Espírito ao deserto, local de escassez e circunstâncias adversas, para ser tentado pelo diabo em 3 situações. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás e foi tentado em tudo, no plano de sua humanidade, e provou que pela oração, conhecimento da palavra de Deus e pela intimidade plena com o Espírito Santo, o homem pode vencer as tentações indutivas à prática do mal, arquitetadas pelo diabo e pelos seus demônios. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículos 7 ao 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 ao 18.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tanto aqui mostra a questão do Senhor na sua condição humana como sacerdote e que ele nos ajuda, nos socorre frente às tentações que são engendradas pelo diabo contra nós. O diabo tenta o homem para contemplar a sua queda, sabendo que a cobiça do homem lhe atrai, seduz e leva-o a consumar o pecado, gerando então a sua morte espiritual. Deus não tenta ninguém, o diabo é que tenta, porém temos que estar preparados para enfrentar as tentações e vencê-las, assim como é fato real que Jesus foi tentado, mas não caiu em pecado. Façamos então o mesmo frente às tentações. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a cobiça aqui como um plano, como um ponto importante, elemento importante de tentação para a queda do homem. E não é sem nenhuma razão, aliás, existe razão, porque o Senhor nos conhece, é que ele coloca em um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, é para não cobiçar. E a cobiça é elemento que atrai e nos seduz. E aí nós, em tentação, caímos, consumando então o pecado. Cuidado então com a cobiça. Vamos passar agora a estudar as tentações realizadas pelo diabo com Jesus no deserto. A tentação de ser saciado. As 3 tentações, ela vem no sentido de fazer com que Jesus caísse, consumasse o pecado. Mas o Senhor Jesus, ele não tem pecado. E a primeira tentação foi uma tentação carnal. Jesus, cheio do Espírito Santo e guiado por ele, foi levado ao deserto e jejuou 40 dias e 40 longas noites. E ao final teve fome, ou seja, uma necessidade de comer alimentos. E foi em cima desta necessidade que Satanás lançou o primeiro laço de morte através de uma indagação sugestiva de, em primeiro lugar, pôr em dúvida a filiação divina do Senhor Jesus e, em segundo lugar, induzir Cristo
a realizar um milagre para saciar a sua vontade naquela debilidade fisiológica momentânea, ou seja, transformar as pedras em pães. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 3, está registrado essa tentação. Leiamos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Observe aqui que Jesus estava cheio do Espírito Santo no deserto e fez então um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer. E no final dos 40 dias teve fome e Satanás tentou, induzindo a transformar as pedras em pão. Qual foi a resposta de Jesus para essa tentação? Jesus, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele ouve, como todos que ali estavam, uma voz vinda do céu que proclama-o como sendo filho amado de Deus. Portanto, nenhuma dúvida paira sobre a filiação divina de Cristo. E a despeito da indagação de Satanás, pondo em dúvida sua filiação divina, Jesus nem responde a esta questão. Porque Satanás diz: se és o Filho de Deus. Jesus não responde a esta questão. Quanto ao transformar as pedras em pães, o Filho de Deus responde pela palavra de Deus, mencionando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz: nem só de pão viverá o homem. Lucas capítulo 2, 3, versículo 4 diz: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Qual é o aprendizado espiritual deste episódio? O que podemos aprender deste episódio é que se Jesus cedesse à tentação maligna, estaria exaltando a sua natureza humana em detrimento da sua natureza divina. Lembre-se que Jesus estava cheio do Espírito Santo e fisiologicamente com fome. Ou seja, submetendo a vontade divina ao atendimento de uma necessidade da vontade humana, que é a fome, induzida pelo maligno, provando então a fragilidade da humanidade de Jesus, onde Satanás provaria que venceu Adão, o primeiro homem, e agora venceria Jesus, invertendo assim a ordem dos fatores, de que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ou seja, Satanás, ele havia vencido Adão exatamente por essa necessidade da carne. E, na realidade, ele tentava também, com Jesus, realizar esta mesma situação, esta mesma coisa, ou seja, através da necessidade fisiológica de Jesus, que estava com fome, vencê-lo. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. E o ensinamento espiritual é que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas.
como segundo ponto da tentação de Jesus, agora é uma tentação de ser celebrado. É a tentação pelo poder e riquezas. Agora pelo poder e riquezas. Grande parte dos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que, em visões, Satanás tenha mostrado todos os reinos deste mundo a Jesus e lhe oferecido toda a autoridade e glória sobre eles, com a prerrogativa de que ele poderia dar estes reinos a quem quisesse. Isto se em troca Jesus prostrado o adorasse. Tentando despertar no coração de Jesus a cobiça pelo poder e riquezas, proferindo então uma deslavada mentira, pois Satanás não possui autoridade sobre este mundo e muito menos tem o poder de dar reinos a quem bem quiser. Esta prerrogativa é do Senhor. Então, apesar de exercer algum governo limitado sobre os filhos da desobediência. Então Satanás tem algum governo militar, mas é sobre os filhos da desobediência. Lucas capítulo 4, versículos 5 ao 7, está registrada essa tentação que diz: E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. Mas Jesus lhe respondeu. Vamos ver o que foi que Jesus lhe respondeu. Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, observe aqui que Satanás, ele, primeiro, tenta promover que Jesus o adore. E, em segundo lugar, com uma grande mentira, promete a Jesus poder e riquezas. O Senhor Jesus não dá ouvidos a Satanás sobre a desfaçatez de ter autoridade e glória sobre o mundo, porque o diabo não tem autoridade e glória, e de que pode dar reinos a quem quiser, pois toda a autoridade e poder foi dada a Jesus nos céus e na terra. Está lá escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. E é Ele quem coloca e tira reis. Está escrito em Daniel capítulo 4, versículo 17. Jesus rejeitou a oferta do diabo e responde pela palavra de Deus, que a adoração e serviço só devem ser prestado ao Deus verdadeiro. Mencionando então Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então observe que Satanás oferece poder e riquezas ao Senhor. Isso, mentira. O Senhor nem responde a este aspecto. Mas Satanás ao mesmo tempo diz que daria este poder e riqueza se Jesus o adorasse. E Jesus disse, através da palavra de Deus, que nós só devemos prestar adoração ao nosso Deus. Então esse é o aprendizado espiritual. Ou seja, Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E a exegese desta tentação nos remete à compreensão do primeiro e segundo mandamentos dados pelo Senhor, com os seguintes ensinamentos. Primeiro, Deus deve ser o soberano sobre as nossas vidas, não querendo que Ele haja segundo os nossos pensamentos. Ou seja, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a do Senhor Jesus. Deus deve ter a primazia em tudo que formos fazer, sendo a sua vontade prioritária, frente às nossas vontades. Deus deve ser o Senhor das nossas vidas, pois se Ele não estiver em primeiro lugar em tudo, seremos meramente religiosos, tentando cumprir regras morais sem a graça e o poder de Deus. Deus deve ocupar o supremo lugar no nosso coração, guardando com relação a Ele a nossa fidelidade, a nossa devoção e a nossa obediência, rejeitando toda e qualquer adoração e subserviência
aos falsos deuses. Portanto, só devemos adorar o Senhor. Terceira tentação. A tentação de ser notado. Ou seja, a tentação pela fama. Satanás conduz Jesus com sua permissão a Jerusalém, leva ao pináculo do templo e lança o terceiro laço de morte através de uma indagação sugestiva de, em primeiro lugar, pôr em dúvida novamente sobre a filiação divina do Senhor Jesus. E, em segundo lugar, induzir Cristo a se colocar em uma circunstância letal para se jogar abaixo do pináculo do templo e, ao mesmo tempo, realizar um milagre, dando ordem aos anjos para sustê-lo, de forma a não sofrer danos físicos e a morte, em razão da eventual queda de nível em altura, onde Satanás, inclusive, fez o uso sugestivo de um texto bíblico escrito no Salmo 91, versículos 11 e 12, para convencer Jesus a praticar esta tentação. Lucas capítulo 4, versículos 9 ao 11, diz assim: Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vamos ouvir então qual foi a resposta de Jesus para esta terceira tentação, que é a tentação pela fama. Se Jesus aceitasse a provocação do diabo se lançando no abismo, certamente os anjos o acolheriam e, por conseguinte, não teria nenhum dano físico. Os judeus presentes naquele momento veriam este episódio e aclamariam Jesus como Messias e ficaria muito famoso. Porém, Jesus sabia que não se pode tentar a Deus, isto é, colocar Deus à prova, como se o Senhor fosse uma entidade pronta para atender os caprichos dos homens. E, ademais, o plano de salvação e recolhimento do Senhor Jesus, como Messias, o Filho amado de Deus, seria na cruz e não nos milagres realizados. Jesus rejeitou a oferta do diabo e responde pela palavra de Deus, que não podemos pôr o Senhor à prova com arrogância. E isso está mencionado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas capítulo 4, versículo 12 diz: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é o aprendizado espiritual deste episódio? Não temos dúvidas que Deus socorre, guarda e protege seus filhos. Porém, não existe a promessa de Deus para socorro de pessoas que se expõem deliberadamente, de forma insana e presunçosa, a perigos de morte. Como, por exemplo, se expor ao fogo achando que não vai se queimar, se arvorar a entrar no mar achando que não vai se afogar. Não podemos tentar a Deus. Porém, nas situações adversas, independentes de nossa vontade, é que Deus age para nos salvar, como foi o seu ato de escolha de morte na cruz para salvar a humanidade, independente da vontade dos homens. Portanto, aqui nós temos as três tentações engendradas por Satanás a Jesus, contra Jesus no deserto. A tentação carnal, quando ele teve fome, e a resposta foi que as necessidades espirituais devem ficar acima das nossas necessidades orgânicas. No caso, aqui, a fome. Então devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Lógico que tendo como parte disso
o nosso também, o esforço de nosso trabalho, de nossa percepção, de nosso planejamento, de nossa organização financeira, enfim. Tudo isso dentro de um contexto organizado. E, portanto, as necessidades espirituais são muito mais importantes do que as necessidades materiais. Segunda tentação é a tentação por poder e riquezas. E, nesse sentido, Satanás promete todos os reinos ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus responde que, aliás, nem responde sobre essa questão de poder e riquezas, mas responde quanto ao adorar. E ele diz que nós devemos somente adorar ao Senhor. E isso está escrito nos mandamentos, nos 10 mandamentos. A terceira tentação de Jesus foi a tentação pela fama. E nesse sentido, Jesus também, ele responde a eles, melhor dizendo, a Satanás, que na realidade nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, porque Satanás aqui colocou o sentido de que Jesus poderia pular e ele daria a ordem aos anjos para que ele não morresse. E o Senhor Jesus responde que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Concluindo então a nossa aula de hoje. Assim como Jesus, em sua perfeita humanidade, venceu Satanás nas tentações do deserto, por meio do jejum, da oração e principalmente pela gloriosa palavra de Deus, ou seja, com armas espirituais poderosíssimas, nós, ao fazermos o uso destes instrumentos, seremos mais que vencedores e derrotaremos sempre em Cristo Jesus as investidas diabólicas sobre as nossas vidas. Shalom Adonai. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é sempre de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.